Queridos irmãos, é uma honra estar com vocês, mesmo que aqui nessa transmissão online, sinto falta das nossas reuniões presenciais. Gostaria de convocá-los à oração, para que, se for da vontade do Senhor, em breve nós possamos estar juntos, presencialmente, e cultuarmos ao Senhor juntos, né? Então, vamos orar por isso. E hoje, nós vamos ao Senhor em oração. Eu peço que vocês abram as Bíblias de vocês em Efésios, no capítulo de número 5. Eu vou fazer uma leitura do versículo 22 até o versículo 33. Nós vamos passear um pouco nesta carta e vamos olhar outros versículos. Mas nessa leitura inicial, nós vamos ler aqui do 22 até o 33. O tema da nossa mensagem hoje é diretrizes para um casamento cristão. Vamos ao Senhor em oração e depois nós vamos ler a sua palavra. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um domingo, mais um dia do Senhor, mais uma oportunidade que temos, Senhor, de te adorar, de te cultuar, de meditar na tua palavra, de ter comunhão contigo, Senhor, de refletir a respeito de como temos vivido, de como temos andado, de encontrarmos, Senhor, em Ti refúgio, consolo, Senhor, um Pai que nos corrige, que nos ama, que cuida de nós. Ó Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, tenha misericórdia de nós, lava-nos com o sangue de Cristo, nos limpa, Senhor, de todo o pecado. Ensina-nos, Senhor, as tuas veredas. Ajuda-nos, Senhor, a trilhar um caminho reto, um caminho justo, íntegro. Em nome de Jesus. Senhor, eu reconheço a minha total fraqueza e necessidade e dependência de Ti. Sem Ti, Senhor, eu nada posso fazer. Mas tenha misericórdia de mim, Senhor, e usa-me como instrumento, eu te suplico, para falar àqueles que me ouvem, para a glória e honra do teu nome, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Fala aos nossos corações, alcança o perdido, fortalece o fraco, ensina-nos, Senhor, pastoreia-nos através da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Vamos ler então o texto bíblico, queridos. Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes,
alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Amém. Como eu falei, hoje nós vamos falar a respeito de diretrizes para um casamento cristão. Esse texto é correspondente, de alguma maneira, com o texto que lemos, na semana passada, quando eu falei a respeito de buscar as coisas lá do alto. Nós vimos, então, que tivemos orientações a respeito do nosso comportamento, do nosso relacionamento para com a nossa família, para com o trabalho, para com os de fora. E nessa sessão também nós vamos observar uma outra carta de Paulo, que ele também escreveu quando estava preso, provavelmente na mesma época em que escreveu a outra carta, que foi Colossenses. E essa carta também apresenta uma parte teológica, doutrinária, e uma outra parte prática. Como eu tenho enfatizado, nós não podemos ser cristãos só na teoria. Nós não podemos conhecer somente a doutrina sem que essa doutrina venha redundar numa vida santa, na prática da piedade, na prática da santidade, uma vida que agrade a Deus e glorifique o seu nome. Então, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, como eu falei, os seus primeiros capítulos, ele introduz, então, apresentando a doutrina. Ele fala a respeito do Evangelho, ele relembra importantes verdades para aqueles leitores. Ele fala, meus irmãos, que nós temos redenção pelo sangue de Cristo, que nós temos a remissão nos pecados. No capítulo 1 nós vemos isso. Nós vamos ver que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nós fomos predestinados. Deus nos elegeu, nos escolheu um povo específico antes da fundação do mundo, no eterno conselho entre as pessoas da Trindade, na eternidade passada. O Senhor elegeu o povo, o Pai determinou, o Filho veio executar a obra redentora e o Espírito Santo é quem aplica essa salvação em nossos corações. Nós vimos que o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Você vai observar isso no capítulo 2. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o diabo e seus demônios, entre os quais todos nós andamos outrora. Nós seguíamos a inclinação de nossas próprias carnes, de uma natureza terrena, caída, inclinada para o mal. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a condição que nós estávamos. Esse povo, que ele escolheu salvar, estava numa situação terrível, seguindo o curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, as inclinações da sua própria carne. Éramos filhos da ira por natureza. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor
com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, em delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós somos salvos pela graça. Ele nos ressuscitou com Cristo, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus, que nos elegeu antes da fundação do mundo, Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor elegeu um povo para a salvação, um povo que não fez nada para merecer essa salvação. Ele enviou o seu Filho, Cristo Jesus, ao mundo. O Verbo encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo em uma missão de resgate para salvar a sua igreja, para salvar o seu povo. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, ele pagou o preço pelos nossos pecados, a pena que nós deveríamos cumprir, ele tomou sobre si. Ele viveu uma vida perfeita, a sua justiça é imputada a nós e ele toma sobre si a pena pelos nossos pecados. Ele paga o preço, ele aplacou a ira de Deus, foi morto em nosso lugar, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e já reina à destra de Deus, e toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E nós que antes éramos filhos da ira, somos feitos filhos de Deus. Nós somos adotados, nós agora fomos ressuscitados com Cristo. Nós, quando ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo, isso é uma evidência de que nós nascemos de novo, de que o Espírito Santo tocou em nossos corações, que fomos regenerados, que agora nós somos nova criatura em Cristo. O Senhor nos salvou pela sua graça. Não foi um resultado de nossas obras, para que nós não venhamos a nos gloriar, né? Mas ele nos criou, ele nos salvou, ele nos tirou dessa lama, dessa morte, dessa escuridão. Ele fez de nós novas criaturas para manifestar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e planejou que nós também fôssemos criados, somos criados em Cristo para as boas obras, das quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós não fomos salvos pelas nossas boas obras, mas uma vez que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo, uma evidência dessa salvação aconteceu em nossas vidas é que nós vamos praticar boas obras, porque Deus nos criou para as boas obras. Ou seja, ele nos comprou com o seu sangue para que nós venhamos viver para a sua glória. Nós não vamos continuar vivendo da mesma maneira como vivíamos antes de conhecer o Senhor, mergulhados em nossos delitos e pecados. Não, nós agora vamos caminhar em novidade de vida. Nós somos nova criatura. Ele vai continuar desenrolando o assunto, falando a respeito do mistério de Cristo, que em Cristo, né, a barreira que separava judeus e gentios foi derrubada. Então, na nova aliança, a nova aliança em Cristo alcança os crentes de todas as nações, aqueles a quem o Senhor alcança, a quem o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, e dos dois povos ele fez um só. A sua igreja, o povo a quem Cristo comprou com seu próprio sangue, vive em unidade. O mistério de Cristo, então, é revelado. E ele vai começar, então, a partir do capítulo 4, a falar a respeito de como nós, então, devemos viver diante de precioso Evangelho. Ele fala a respeito disso no versículo 1, vai dizer o seguinte:
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, ele escreveu essa carta quando estava preso, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. E vai dizer com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando diligentemente para preservar o vínculo, a unidade do Espírito no vínculo da paz, e por aí ele vai continuar, né? Mais uma vez ele vai usar essa palavra andeis, né? Às vezes ele diz andeis de modo digno, aqui ele diz, né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. E no verso 17 do capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do vosso coração. Ou seja, quando ele fala andar, ele não está falando simplesmente de literalmente vou andar, é uma forma como eu vou caminhar. Não, é o nosso estilo de vida, a nossa conduta de vida. Ou seja, viva de modo digno da vocação que você foi chamado. Não viva mais como você vivia antes. Não viva mais como os pagãos. Não se comporte mais como a sua velha vida, com aquela velha vida que você vivia antes de conhecer o Senhor. Não é mais essa maneira como você tem que se comportar, como você tem que viver, como você tem que andar. Então, não mais ande dessa maneira. E ele usa aqui uma figura semelhante à que nós vimos em Colossenses, quando ele vai dizer aqui, no verso 22, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, que vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, aquela mesma figura que eu fiz a ilustração na semana passada, de você chegar com a roupa suja, né? Saiu na rua, só Covid na rua, chegou em casa, tira aquela roupa suja, aí vai tomar um banho e vestir uma roupa limpinha, cheirosa. É mais ou menos aqui o que ele fala. Quanto ao trato passado, quanto ao velho homem, nós temos que nos despojar e nos revestir, né, do novo homem criado segundo Deus. Ele vai falar várias observações a respeito disso, né? Ele vai falar vários contrastes. Por exemplo, deixando a mentira, fale a verdade ao seu próximo, né? Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, o que furtava, não furte, mas vai trabalhar, né? E ele vai falando para não sair da nossa boca palavra torpe, pelo contrário, falar aquilo que é edificante, não entristecer o Espírito de Deus, abandonar a amargura, a cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda malícia. Pelo contrário, né, ser benigno, compassivo, perdoar assim como Cristo perdoou. E mais uma vez, ele vai dizer aqui no capítulo 5, no verso 2, depois de dizer para sermos imitadores de Deus, ele vai dizer assim, no versículo 2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mais uma vez, andar agora em amor. Como? Como Cristo. Porque Cristo nos amou, Cristo mesmo se entregou por nós. Nós vamos observar uma coisa, queridos irmãos. O Evangelho não é só uma mensagem que você fala para o não crente e depois que ele se converte, essa mensagem não funciona mais ou é descartada. O Evangelho é uma mensagem que serve para todos nós, todos os dias da nossa vida, e nós vamos refletir, nós vamos meditar, e quanto mais a gente compreende o Evangelho, quanto mais a gente compreende
o amor de Deus, compreende o amor de Cristo, esse plano redentor e salvador, né? Isso vai moldar os nossos relacionamentos em todas as áreas, como nós temos falado. Assim como Cristo nos amou, nós vamos amar, nós vamos andar, caminhar, viver em amor. No versículo 9, mais uma vez ele usa essa expressão. Ele vai dizer, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste, no versículo 8, desculpa, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz. No Senhor andai como filhos da luz. Então, antes éramos trevas, agora somos luz, então devemos andar como filhos da luz. E agora, já se aproximando um pouco mais do versículo que nós lemos, dos versículos que lemos e que vamos trabalhar hoje com calma, só para a gente ver em que contexto ele se encontra e o que já foi trabalhado antes, nós vamos observar mais uma vez esse termo no verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Antes de falar, então, meus irmãos, a respeito do relacionamento de maridos e esposas, né? Ele vai falar mais para frente, mas não vamos tratar hoje, sobre pais e filhos, sobre patrões e empregados. Ele apresenta toda essa parte doutrinária, apresenta o evangelho, apresenta que em Cristo nós somos nova criatura e nós temos que ter uma outra percepção. Antes nós estávamos em trevas, nós andávamos em trevas, agora nós estamos na luz, devemos andar na luz. Antes éramos inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus. Então, nós devemos andar de acordo com o que o Senhor orienta. Não com o que a gente acha, não com o que um ímpio fala, não com o que a cultura diz, não com o que a mídia me bate na tecla para tentar fazer com que eu pense, mas com o que Deus diz na sua palavra. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nós temos um Senhor e devemos viver à luz das diretrizes desse Senhor para as nossas vidas. Então, meus irmãos, vejam, observem esse texto bíblico da carta de Paulo aos Efésios e observem atentamente na vida de vocês. Vede prudentemente, diligentemente, detalhadamente como andais, como você tem andado, como você tem vivido, como você tem se comportado, qual é o seu estilo de vida, o que tem guiado os seus passos, o que tem formado a sua visão de mundo, a sua cosmovisão. Como é o seu proceder? Observa prudentemente, reflete como eu tenho vivido, o que tem guiado a minha vida. Veja prudentemente, diligentemente, como você tem andado. E ele vai dizer, não como nécios, e sim como sábios. Ou seja, não viva, não se comporte como um tolo, não se comporte como um insensato, não se comporte como alguém que não teme a Deus, não se comporte como alguém que sabe o que é certo, mas faz o errado. Pelo contrário, se comporte como um sábio. Se comporte como alguém que teme a Deus, alguém que busca a sabedoria, como a gente lê lá em Provérbios. Remindo o tempo, porque os dias são maus, aproveitando as oportunidades que nós temos. Meus queridos irmãos, né? A nossa vida, ela é uma vida breve. A gente tem oportunidades que passam pela nossa vida, e a gente tem que parar para observar, como diz lá no Salmo 90, ensina-me a contar os meus dias de modo que eu alcance um coração sábio, algo nesse sentido. Ou em Eclesiastes, ali no capítulo 12, quando vai dizer para o jovem aproveitar a juventude, buscar o Senhor enquanto ele é jovem, porque os dias da juventude passam rápido e em breve
chegarão os dias em que ele não terá mais prazer na vida. Então aproveite as oportunidades que você tem para servir a Deus. Aproveite as oportunidades que você tem para crescer na graça. Aproveite as oportunidades que você tem para evangelizar outras pessoas, para servir ao próximo, para crescer no Senhor. Os dias são maus, não se conforme com este mundo, não tome um molde desse mundo, não siga o padrão desse mundo, mas faça a diferença, aproveite as oportunidades, mesmo diante de um contexto perverso que nós vamos observar, mesmo diante de trevas, se trevas nos rodeiam, nós temos que ser a luz do mundo, nós temos que resplandecer como as estrelas brilham no céu. Faça a diferença no presente contexto mal, aproveite as oportunidades. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Desse modo, não se tornem insensatos, não se tornem nécios, não se tornem tolos. Pelo contrário, não vivam de acordo com os conselhos dos ímpios, não andem segundo a conduta dos escarnecedores, não sentem na mesa dos escarnecedores. Então, pelo contrário, o que vai guiar a sua vida? Onde você vai encontrar a lâmpada para os seus pés, a luz para o seu caminhar? Onde você vai encontrar a direção, a bússola para a sua vida? Não viva de acordo com aquilo que você acha, de aquilo que você sente. Não siga o seu coração, como muitos conselhos dizem por aí. Não, siga o seu coração. É o melhor que você faz. Não. Busque compreender qual é a vontade do Senhor. O Senhor é sábio, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor que te criou e criou todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então busque conhecer a vontade do Senhor e ela está revelada neste livro. Buscar conhecer a vontade do Senhor não é querer conhecer algo misterioso, místico, e eu vou ter que vir um anjo do céu para me falar qual é a vontade. Não, eu vou buscar e debruçar no seu livro. Eu vou buscar pedir, Senhor, desvenda os meus olhos para eu compreender as maravilhas da tua lei. Eu vou meditar na palavra do Senhor. Eu vou, como salmista, dizer, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminhar é a tua palavra. Eu quero saber qual é a tua vontade, Senhor, a respeito de relacionamentos, eu vou para a tua palavra. Quero saber a tua vontade, Senhor, a respeito de como eu devo instruir meus filhos, eu vou para a tua palavra. Quero saber como eu devo trabalhar, eu vou para a tua palavra. Quero saber como eu devo viver na igreja, eu vou para a tua palavra. A Escritura vai ser a nossa bússola, a nossa lâmpada, e nós temos que buscar conhecer a vontade do Senhor, não o conselho dos ímpios, não os nossos achismos, mas voltar-nos para Deus. E é isso que nós vamos fazer em relação ao casamento. As diretrizes que nós vamos procurar em relação ao casamento vão ser encontradas na palavra de Deus. Meus irmãos, infelizmente, essa preciosa instituição divina tem sofrido ataque. Mídia, filmes, séries, programas de televisão, o pensamento dessa época, dessa cultura, ideologias perversas atacam o casamento conforme criado, instituído por Deus. Muitos têm em baixa estima, em baixa consideração, em baixa conta o casamento. Infelizmente, a quantidade de divórcios é absurda. Famílias desestruturadas, casamentos falidos. Muitos até mesmo que foram casados por anos e anos têm adotado esse costume da época e desfeito seus casamentos. Traição, adultério, inversão de papéis. Infelizmente, queridos irmãos, essa preciosa instituição divina está sob ataque. Nós temos que voltar aos princípios bíblicos, voltar às diretrizes da palavra de Deus nesta área também. E nós vamos trabalhar esse tema em 3 pontos. Primeiro,
a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. O versículo 18 até o versículo 21. Em segundo, o papel das esposas, do versículo 22 ao versículo 24. E em terceiro lugar, o papel dos maridos, do versículo 25 até o versículo 33. Depois de tudo que nós falamos, que nós vamos buscar essas diretrizes, como aqueles que foram salvos por Cristo. Não era uma tentativa de nos salvar por meio da obediência, mas é ingratidão àquele que nos salvou. O que nós devemos fazer? Como nós devemos viver? Como pensar a respeito da nossa família? Como nós vamos observar prudentemente como temos andado nessa área? A orientação seguinte, depois que ele fala de nós procurarmos conhecer a vontade do Senhor, é: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, contenda, em outras versões, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Geralmente, meus irmãos, as Bíblias, inclusive Bíblias de estudo, têm um título separando, esse trecho de que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas ser cheios do Espírito, e a parte dos deveres, entre marido e esposa. Só que esses títulos aí só servem para ajudar a gente a encontrar alguma coisa, mas quando a gente lê esse trecho isolado do outro, a gente não percebe a continuidade e a necessidade que há de sermos cheios do Espírito Santo para podermos conseguir observar os nossos papéis no casamento, na família e na sociedade. Então, o nosso primeiro ponto é a necessidade de sermos cheios do Espírito. Nós só conseguimos obedecer o nosso papel, as mulheres se submeterem aos seus maridos, os maridos amarem as suas esposas, os filhos serem obedientes aos seus pais, os pais guiarem os seus filhos no temor do Senhor, etc., pelo poder do Espírito, sendo cheios do Espírito, nós vamos conseguir cumprir corretamente, não é na nossa força, não é no nosso poder, mas sendo cheios do Espírito Santo. É algo que nós devemos buscar, orar, clamar a Deus: Senhor, que eu seja cheio do Espírito, Senhor, me enche do Teu Espírito Santo. O Espírito aqui, meus irmãos, é o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Não é uma energia somente, não é uma força, é uma pessoa divina. É interessante que aqui ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque no qual há dissolução. O vinho, nós vamos observar nas Escrituras, meus irmãos, que o vinho, por exemplo, é usado na Santa Ceia. O Senhor Jesus Cristo transformou a água em vinho. Teve um período que o apóstolo Paulo fala para Timóteo tomar pequenas quantidades de vinho para fins medicinais, mas usado da maneira errada, o vinho pode se tornar embriaguez. A embriaguez é pecado. A embriaguez, ela tira o seu autocontrole. A pessoa que está dominada pela bebida, pelo vinho, pelo álcool, ela acaba fazendo... Muitas vezes a embriaguez, ela não é um pecado que vem sozinho. Ela vem com outras coisas, a pessoa também acaba cometendo outros pecados, fala o que não deve, faz o que não deve. O álcool toma conta do seu comportamento, da forma como a pessoa está agindo, ela perde o controle, fica agindo como não deveria. E ele vai dizer o seguinte: não faça isso. Não se embriague com vinho.
há dissolução, há contenda. Você vai fazer o que não deve, você vai pecar contra Deus. Pelo contrário, encham-se do Espírito. Lembra que ele fala vários contrastes? Aquele que mentia, agora fala a verdade. O que roubava, vai trabalhar. Aquele, então, que se embriagava com vinho, agora busque ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não quer dizer que você vai sair fazendo bagunça ou embriaguez. Pelo contrário, você vai observar o fruto do Espírito na sua vida. E um dos frutos, uma parte do fruto do Espírito é exatamente o domínio próprio. Então, ao invés de não ter autocontrole, você vai conseguir se controlar. Você vai conseguir observar o fruto do Espírito. Vamos observar, então, Gálatas, aqui no capítulo 5, o que fala a respeito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, verso 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, ao invés de ficar descontrolado com o que o álcool produz pela embriaguez, você vai ter domínio próprio. Alguns estudiosos entendem também que aqui havia festas pagãs que envolviam embriaguez e orgias naquela época, e ele também poderia estar falando contra esses, né? E aí ele vai continuar falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Agora eu peço que você abra comigo o texto que nós lemos na semana passada, para observar como é parecido, versículo 26 do capítulo 3 de Colossenses. Diz assim, versículo 16, desculpe. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então nós vimos que uma vida cheia do Espírito Santo, aqui em Efésios 5, é muito parecida com uma vida em que a palavra de Cristo habita ricamente. Então o Espírito enche a vida controlada pela sua palavra. E vimos aqui algumas coisas. Ou seja, falando entre nós com salmos, qual é o assunto das suas conversas, das conversas dos cristãos? Isso, né, é uma evidência também daqueles que são cheios do Espírito. Eles falam, eles conversam acerca da palavra de Deus, eles falam com salmos, louvam a Deus, entoam louvores de coração, hinos espirituais, louvores, hinos de acordo com a palavra de Deus. Outro, são gratos a Deus, dão sempre graças, ações de graças a Deus, e posteriormente se sujeitam uns aos outros, como nós vamos ver, as esposas aos maridos, filhos aos pais, etc. Então, eu lembro também sobre essa questão da gratidão, né, que nós devemos ser o povo mais agradecido do mundo, né? Nós fomos salvos de tão grande condenação. Sempre que nós lembrarmos, né, do Evangelho, do que Cristo fez por nós, isso deve trazer um sentimento de gratidão. E se você, por exemplo, tivesse sentido desanimado por algum motivo, eu lembro de uma música que diz assim, quando você estiver desanimado, pensando que tudo está perdido, conte as muitas bênçãos, descreva uma por uma e ficará surpreso com o que Deus já fez. Quando a gente começa a observar o que Deus já nos deu, olha, nós temos vida. Se somos cristãos, temos salvação em Cristo. Nós estamos caminhando para Jerusalém celestial. Nós temos
uns aos outros, temos irmãos em Cristo, nós temos a palavra de Deus, temos o que comer, o que vestir, temos onde morar. Quando começamos a contar as bênçãos, o nosso desânimo começa também a ir embora. Sejamos mais agradecidos e que venhamos dar mais graças a Deus. Muitas vezes a gente tem esse defeito de querer ficar olhando só o que falta e às vezes não agradece aquilo que já tem. Então é importante também dar graças a Deus e essa sujeição mútua, né? Então nós observamos aqui essas características daquele que é cheio do Espírito, daqueles que buscam ser cheios do Espírito, e que seja algo que nós busquemos cultivar. Além disso, queridos irmãos, como nós vimos, uma vida cheia do Espírito é uma vida onde a palavra de Cristo habita mutuamente. Vamos orar, Senhor, né? Enche-nos do teu Espírito, nos ajuda a seguir as tuas diretrizes, as tuas orientações para mim, como marido, como esposa, como pai, como filho, etc. Vamos buscar essas forças no Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor, seguir as diretrizes do Senhor e clamar a Ele para conseguirmos, né, cumprir o nosso papel no lar. E essas outras evidências, né, conversar a respeito da palavra, louvar a Deus, ser grato a Deus e essa sujeição mútua que nós vimos aqui. Então esse era o nosso primeiro ponto, né, que nós vimos. Nós temos que ser cheios do Espírito para cumprir nossos papéis no lar. E o segundo, ele vai começar a falar a respeito do papel das esposas, das mulheres casadas. Quando ele deixa esse gancho, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ele vai começar a mostrar agora como isso se dá no âmbito do casamento. Como, por exemplo, a esposa, né, cumpre essa responsabilidade de se sujeitar um ao outro, sendo submissa ao seu marido. Como o marido cumpre essa responsabilidade de se sujeitar um ao outro, amando a sua esposa. Vamos nessa. Então, verso 22 ao 24, ele vai trabalhar o papel das mulheres. Um detalhe, você que não é casada, mas procura, né, casar-se, observe desde já essas instruções também, né? E os rapazes também, se você ainda não é casado, mas você pretende casar-se, observe também as instruções a respeito dos maridos, de como é que eles devem se comportar, para você ir logo se preparando também. Vamos nessa então. Do 22 ao 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, aqui, nesses 3 versículos, ele fala a respeito da responsabilidade das mulheres, daquelas mulheres que deveriam ser cheias do Espírito Santo e se sujeitar ao seu marido. Elas deveriam se submeter, submissão, e se colocar debaixo da autoridade de alguém de forma voluntária, alegre e espontânea. E Paulo fala em tudo. Aqui é claro, queridos irmãos, que Paulo tem em vista um marido crente, tem em vista um marido que vai amar a sua esposa também como Cristo amou a igreja. Quando ele diz em tudo, ele não quer dizer, por exemplo, que um marido pode falar para a mulher pecar, porque nesse caso é melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, em tudo, contanto que ele não venha a usurpar a autoridade divina. Isso serve para qualquer princípio de autoridade. Por exemplo, se um pai mandar o filho pecar, mentir ou quebrar as leis de Deus, o filho vai ter que obedecer a Deus antes do que os homens. E daí por diante. Esses princípios vão servir para nossos relacionamentos com a autoridade, seja marido, esposa, pais e filhos, governo, etc.
E qual é a razão dessa submissão? Vamos observar. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Primeiro, como é que elas têm que fazer isso? Como ao Senhor. Ou seja, mulher, esposa, assim como você se submete ao Senhor, você deve se submeter ao seu marido. E a outra ilustração é, assim como a igreja se submete a Cristo, a mulher deve se submeter ao seu marido. E é interessante que em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 1, Pedro vai falar até mesmo para as mulheres a respeito daqueles que ainda não obedecem à palavra. Ele chega a dizer o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo vai falar que a esposa tem que se submeter ao seu marido, está sob a sua missão, tê-lo como autoridade, como liderança da família, como cabeça do lar, ele não está dizendo de maneira nenhuma que as mulheres são inferiores aos homens. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos em Cristo têm um valor igual, espiritualmente falando. Entretanto, a maneira pela qual Deus organizou a família foi essa. Cada um tem o seu papel e um deve complementar o outro. A mulher é a auxiliadora idônea. E ela não vai ganhar o seu marido no muito falar, na gritaria, na briga. Pelo contrário, com o seu testemunho piedoso, com o espírito manso e tranquilo, dando bom testemunho e se submetendo a ele, ela vai fazer então vai cumprir então a sua missão como esposa. E aqui eu tenho um recado para as moças, para aquelas que ainda não se casaram. Preste atenção. Moça, antes de decidir casar-se, pense bem se você está disposta a se submeter ao rapaz que será o seu futuro marido e tê-lo como cabeça do lar para o resto da vida. Observe se ele apresenta características de maturidade para liderar uma família, ou se ele tem sinais de amadurecimento. Se a resposta for não, ainda dá tempo de desistir, de pular fora. Então, moças, quando você pensar em se casar, pense nisso. Eu estou disposta a me submeter a esse rapaz, a tê-lo como cabeça do lar, como aquele que vai guiar a nossa família nos caminhos do Senhor. Ele tem sinais dessa liderança bíblica, porque, meus irmãos, é melhor ficar solteiro do que casar errado, do que casar com alguém que pode desgraçar a sua família, com alguém que pode ser alguém que vai trazer muito sofrimento para você e não vai observar as diretrizes da palavra. Então, é muito importante você também observar as orientações para os homens, para você procurar um homem temente a Deus, um homem que não vai utilizar a autoridade dele como um tirano ou como um preguiçoso ou algo do tipo, mas ele vai buscar imitar Cristo. Vocês vão observar que o modelo apresentado aqui é a esposa se submete ao seu marido, porque ela se submete já ao Senhor, ela é uma crente. Então, se o Senhor orienta isso, ela vai se submeter ao seu marido. Quando ela obedece, quando ela se submete ao seu marido, toda vez que ela faz isso, ela está simplesmente obedecendo o Senhor. Então, que a esposa, pois, obedeça a seu esposo, que a ama tanto, nesse caso um esposo crente, que busca amá-la, e que ela tenha sempre em mente que ao ser obediente ao seu esposo, ela está obedecendo ao Senhor, diz William Hendricks, essa citação. Então, assim como a igreja se submete voluntariamente a
Cristo é assim que a esposa tem que pensar, voluntariamente, docilmente, humildemente se submeter e respeitar o seu marido. É muito triste, queridos irmãos, quando a esposa não respeita o seu marido, quando a esposa não tem como cabeça do lar, quando a esposa quer tomar a liderança da família à força, quando a esposa eleva a voz para gritar com o seu marido. Isso é muito triste, queridas irmãs. Respeitem os seus maridos, se submetam aos seus maridos, observem o modelo bíblico, procurem ser mansas, tranquilas. Um espírito manso e tranquilo é de grande valor ao Senhor. Como é a maneira como você fala com o seu marido? Com arrogância, com deboche, com gritaria, com ira ou com respeito? Submetam-se aos seus maridos, como ao Senhor, e como a igreja se submete a Cristo. Cristo amou tanto a igreja, Cristo do céu veio buscá-la, Cristo morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, e então, voluntariamente, em resposta nós também, nos submetemos a Ele. Assim a esposa deve se submeter ao seu marido, como ao Senhor. E é interessante aqui, talvez as moças possam estar achando, nossa, é tão difícil conforme o padrão dessa época, do feminismo, não sei do quê. Mas, olha, minhas irmãs, foram só 3 versículos para falar a respeito das moças. Para falar a respeito dos homens, são 9 versículos. Para vocês verem como a situação do homem ainda é mais difícil ainda, né? Observe aqui, no verso 25, agora do 25 ao 33, até o 32, vai falar a respeito dos maridos. Olha o que ele vai dizer, o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A medida a qual nós, maridos, devemos buscar amar nossas esposas, é a maior medida possível e existente. Quem tem maior amor do que este? Do que dar a sua vida pelos seus amigos? Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Cristo morreu pela igreja. E o marido, ele é chamado a amar a sua mulher neste nível. Marido, ele tem que amar. Esse amor não é um amor que você tem que ter só quando dá vontade. Não, isso aqui é um mandamento. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, amar a minha esposa é um mandamento. É algo que eu tenho que fazer porque eu tenho uma aliança com ela, eu tenho uma aliança com Deus, e eu sou ordenado a amá-la, é a minha obrigação amá-la. É mais do que um sentimento, é uma atitude que eu tenho que decidir tomar, mesmo quando não estiver sentindo nada. A minha vida não pode ser guiada pelos meus sentimentos. Sentimentos, eles são inconstantes. Pode ser que você esteja um dia aqui em cima, outro dia lá embaixo, não está se sentindo muito bem. Você não tem que ficar pensando assim, só nos seus sentimentos. O que eu estou sentindo? Você tem que buscar fazer a vontade de Deus, seguir as instruções do Senhor e pedir até mesmo para o Senhor, se você está sentindo falta de afeições, peça, Senhor, desperta em mim mais vontade, desejo. O Senhor que opera em nós o querer e o efetuar, desperta em mim mais um desejo de amar na prática. Não há espaço para o egoísmo no casamento cristão. Cada um vai renunciar a si mesmo em favor do outro. Cada um vai deixar de buscar a sua própria felicidade para buscar a do outro. E assim os dois vão conseguir encontrar o equilíbrio. Então, o marido, ele é o protetor da sua esposa. Ele vai se preocupar com ela, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente.
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, Cristo é quem santifica a igreja. Cristo nos tirou, como eu falei, daquelas trevas, nos tirou da lama, nos limpou, nos salvou e nos fez assentar nos lugares celestiais. E essa igreja, né, vai ser purificada, santificada, um dia glorificada com o Senhor. Cristo se preocupa com a santificação da sua igreja. E o marido, ele precisa se preocupar com a santificação da sua esposa. Você tem que se preocupar, né, se ela está crescendo no conhecimento do Senhor, se ela está meditando na palavra de Deus. Você tem que instruí-la nos caminhos do Senhor. Você não tem que ficar esperando ela te chamar para fazer devocional. Você não tem que ficar esperando ela te chamar para participar de uma reunião no Zoom. Você tem que tomar a iniciativa. Você tem que entender que a responsabilidade por guiar a sua família espiritualmente é sua, homem. É sua, marido. Você tem que se preocupar com a santificação da sua esposa. Ore por ela. Clame por ela. Sabe, Senhor, toca no coração da minha esposa diariamente, no seu momento de oração matinal. Você vai lá, antes das suas atividades, dobra o joelho e pede, Senhor, me ajuda nesse dia. Não me deixa cair em tentação, me livra do mal, mas olha também para minha esposa. Ajuda ela a ser uma mulher sábia, que edifica a sua casa, toca no seu coração, Senhor, santifica na verdade. Se você tem filhos, ore pelos seus filhos também, ore pelas atividades que vocês têm a fazer e depois você começa o seu dia. Busque tirar um momento no seu dia com ela para vocês meditarem nas Escrituras. Antes de tomar as refeições, busque ter um momento de oração em casa. Antes das refeições, para agradecer a Deus. Aquele momento ali é importante, olha, é o Senhor que proveu. Né? Nos momentos de dificuldade, as contas estão difíceis, vão orar juntos. Compartilhe a palavra de Deus com ela. Tenha um tempo para vocês lerem a Bíblia juntos. Pergunte para ela o que ela tem meditado nas Escrituras, nos livros que ela tem lido. Observe o que tem entrado na sua casa, qual é o conteúdo que vocês estão consumindo, seja na televisão, no celular, nos livros. Né? Cuide para que ela esteja cercada de boas amizades que vão ajudá-la a crescer no Senhor. Preocupe-se com a santificação da sua esposa. Assim como também os maridos devem amar sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Assim como Cristo cuida da igreja, Cristo fortalece a igreja, Cristo jamais abandona a igreja, esse tem que ser o nosso modelo. Quando você estiver pensando, como é que eu tenho que cuidar da minha esposa? Lembre-se de Cristo. Quando você estiver pensando em abandoná-la, você pensa, Cristo jamais abandonou a sua igreja. Então eu, como marido, jamais vou abandonar a minha esposa. Eu tenho que me preocupar em protegê-la. Por exemplo, na prática. Poxa, vamos viajar, o carro está balanceado, né? Ela está sozinha à noite na faculdade, eu vou lá buscá-la. Né? E eu lembro quando o pastor Jader Borges falou uma vez, que se viesse um maluco com uma faca na boca, babando, encontrasse comigo, com a minha esposa, eu teria que estar disposto a dar a minha própria vida por ela. Né? Mas nos mínimos detalhes, daquilo que nós pudermos fazer, para que elas estejam bem, nós temos que fazer. Eu li uma frase interessante na internet que diz assim: esposas lavam a louça porque foram chamadas para auxiliarem seus maridos.
Maridos lavam a louça porque foram chamados a amarem suas esposas. Hendrika Vasconcelos. Então, viva a vida comum do lar com discernimento. Busque servi-la, amá-la, sabe? Ser bondoso para com a sua esposa, se preocupar se ela está bem cuidada, protegê-la, trancar a casa, lavar a louça, dar uma força, né? No cuidado do lar quando ela estiver precisando. Viver a vida comum do lar com discernimento. Nós temos que pensar nisso, meus irmãos. Quando você faz o bem para a sua esposa, quando você ama a sua esposa, você está fazendo o bem a si mesmo. Por quê? Porque dos dois, Deus fez uma só carne. Assim como Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, assim também, marido e mulher deixam pai e mãe e se tornam ambos uma só carne. E no verso 31, ele vai citar esse texto de Gênesis. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Os laços entre o esposo e a esposa são mais fortes do que qualquer outra relação humana, suplantando mesmo aquela entre pais e filhos. Portanto, ordena-se que o homem deixe seu pai e sua mãe e una-se à sua esposa. É o laço mais íntimo que alguém pode ter com outra pessoa. Vocês agora são uma só carne. Quando você cuida dela, você está cuidando de você mesmo. E ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Você não vê ninguém se esmurrando por aí em sã consciência. Se um membro do seu corpo não está bem, os outros vão lá para cuidar, para ajudar. Então você também precisa cuidar, amar, proteger a sua esposa. E ele vai dizer o seguinte, como nós lemos aqui, aquele versículo que resume o casamento cristão. Deixará o homem, ou seja, não é um menino, não são dois homens, é um homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, não é uma menina, não são duas mulheres, não é outro homem, um homem e uma mulher em uma aliança que se tornarão uma só carne. E a relação sexual no casamento, né, sela essa união de uma forma que você vai ter uma intimidade com essa pessoa de maneira como você não deve ter com mais ninguém, nenhuma outra pessoa. Você tem uma aliança com aquela pessoa. Vocês dois agora são uma só carne. Vocês vão constituir uma nova família. Essas coisas não podem ser deixadas de lado. Essas coisas não podem ser menosprezadas. Isso é sublime. A maneira como a nossa sociedade tem tratado o casamento, a sexualidade, né? E toda esse papel de homens e mulheres tem sido devastador, tem sido pecaminoso. Nós, cristãos, temos que ter essas coisas em alta conta. Alta conta. O casamento é algo sublime, que deve refletir o relacionamento de Cristo com a sua igreja. O casamento, né, demonstra essa instituição preciosa feita por Deus, que é a família. No casamento, homem e mulher vão entrar numa aliança, em uma relação tão íntima, que é até mesmo superior àquela que tinham com seus pais e sua mãe. Né? Eles vão ter uma intimidade ainda maior, vão ser uma só carne. Então, ele conclui dizendo: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Depois de
meditar nesse grande mistério. Nossa, Cristo, o marido e a mulher, essa relação representa o relacionamento de Cristo com a igreja. E cada um de nós deve pensar, como eu tenho representado, por exemplo, eu marido, a Cristo no meu relacionamento. E as esposas, como eu tenho representado a igreja no meu relacionamento. Aí ele, mais uma vez, conclui dizendo que o marido tem que amar a esposa e a esposa tem que respeitar o marido. Maridos, amem as suas esposas. Não só com palavras, mas também com atitudes. Não só quando está sentindo alguma coisa, mas como uma decisão. E mulheres, respeitem os seus maridos. O homem precisa ser respeitado. Um homem precisa ser respeitado. Não desrespeitem os seus maridos. Vocês vão estar atrapalhando a sua liderança e o seu papel como maridos cristãos. Eu trouxe aqui uma reflexão que eu escrevi para os homens, né? Homens, amar a esposa é uma atitude de renúncia. O esposo a cada dia... Não, desculpa, essa daqui ainda não é a minha reflexão. Essa aqui é a reflexão de William Hendrickson. A minha eu vou citar daqui a pouco. O esposo a cada dia deve perguntar a si mesmo. Essa pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Preste atenção. Meu amor por minha esposa revela as características do amor de Cristo por sua igreja? Homens, façam essa pergunta para vocês. O meu amor pela minha esposa, o amor que você tem pela sua esposa, revela as características do amor de Cristo por sua igreja? Como você tem tratado a sua esposa? Você tem amado a sua esposa? Você tem tratado ela como vaso mais frágil? Você tem tratado ela como Cristo trataria a igreja? Pense nisso. E agora a reflexão que eu escrevi aos homens. Homens, lembre-se de sua responsabilidade como homens, como cristãos, maridos, pais e trabalhadores. Infelizmente, muitos homens têm perdido a sua hombridade, perdido a sua masculinidade. Sua palavra não tem credibilidade alguma. São egoístas, efeminados, sem liderança e destroem suas famílias por interesses pecaminosos. São mimados e pensam que encontram na esposa uma mãe para si. Não têm iniciativa e nem compromisso com Deus. Isso é uma vergonha. Que nós não sejamos assim. Se você tem sido marcado por um comportamento pecaminoso e imaturo como este, como um moleque, hoje é o dia do arrependimento. Volte-se para Deus e assuma o seu compromisso como homem. Que a sua palavra seja confiável, que assuma as suas responsabilidades, que você ame a sua esposa, seja fiel e diariamente ore a Deus por ela e seus filhos. Que guie a sua família no temor do Senhor. Clame a Deus para que faça de você um homem de verdade. Ame o Senhor, sua família e saiba se comportar para com os de fora. Seja homem, apegue-se ao bem e fuja do mal. Essa é uma reflexão para nós homens fazerem. E como eu falei, se você se encontra numa situação, de poxa, realmente eu tenho falhado, pecado contra Deus. O Senhor é misericordioso, gracioso. Vá até o Senhor, confesse o seu pecado, clame a Ele por graça, para você conseguir agora agir diferente. Medite na sua palavra, que está sendo pregada, reflita também na Bíblia, depois você pega para ler de novo esses textos, pense a respeito do que você ouviu. A visão bíblica do casamento é que os dois sejam uma só carne, que o que Deus uniu, o homem não separe. É fácil para a esposa se submeter ao homem que a ama dessa maneira. E é fácil para o homem amar uma esposa que se submete e o respeita.
Se cada um se concentrar no seu papel, no alvo que cada um deve procurar, né? Ou seja, se cada um pensar no bem do outro e não no seu próprio bem, os dois provavelmente vão ficar bem, se for a vontade de Deus. Então, queridos, olhemos para Cristo, para o seu Evangelho, meditemos nessas preciosas verdades, reflitamos sobre os nossos papéis no casamento, na família, na igreja e na sociedade. Só para concluir, eu trouxe um trecho do Martyn Lloyd-Jones a respeito, né, de como nós podemos zelar pelas nossas esposas. Então, vamos refletir a respeito de tudo que a gente ouviu, né? Rapazes, observe tudo que foi dito, moças também, solteiros também, casados também. Vamos refletir a respeito de como nós temos vivido, quais são as expectativas que nós temos, o que nós temos buscado num relacionamento, se a gente tem vivido só, como diz a mídia, a cultura, ou se a palavra de Deus tem guiado as nossas decisões. Eu vou aqui, mais uma vez, falar aos homens, agora sobre como o marido deve zelar pela esposa. Um trecho desse livro aqui, só para a gente concluir. O marido deve zelar pela esposa, alimentá-la, cuidar dela. Como o homem sustenta o corpo? Martyn Lloyd-Jones sugere as seguintes ações. Primeiro, a dieta. O homem deve pensar em sua dieta, em sua comida, deve ingerir alimento suficiente e fazer isso com regularidade. Também o marido deveria pensar no que ajuda a sua esposa. Segundo, prazer e deleite. Quando ingerimos nosso alimento, não pensamos só em termos de calorias ou proteínas. Não somos puramente científicos. Pensamos também naquilo que nos dá prazer. Dessa maneira, o marido deve tratar a esposa. Ele deve pensar no que a agrada. O marido deve ser criativo, no sentido de sempre agradar a esposa. Terceiro, exercício. A analogia do corpo exige mais esse ponto. O exercício é fundamental para o corpo. O exercício é igualmente essencial para o casamento. É o diálogo harmonioso, a quebra da rotina desgastante. Quarto, carícias. A palavra cuidar só aparece aqui e em 1 Tessalonicenses 2,7. A palavra cuidar quer dizer acariciar. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil e cheio de ternura. Em terceiro lugar, o marido deve cuidar da vida física da esposa, porque somos membros do seu corpo. O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na esposa, ou seja, deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Ele deixa pai e mãe, sua atenção volta-se para a sua mulher. Seu propósito é agradá-la. Sua união com ela é monogâmica, monossomática e indissolúvel. Assim, marido e mulher tornam-se uma só carne. O sexo é bom e uma bênção divina na vida do casal. Deve ser desfrutado plenamente em santidade e pureza. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, você pode anotar aí em casa. Provérbios 5, do 15 ao 19, anote aí também. Mostram como deve ser abundante essa relação sexual. Numa época como a nossa, de falência da virtude, enfraquecimento da família e explosão de divórcio, essa ideia cristã do casamento deve ser difundida com mais frequência entre o povo. Kurt Wegener conclui dizendo que o dever da esposa é respeitar o marido e o dever do marido é merecer o respeito dela. Esse aqui é um trechinho desse livro aqui do comentário de Efésios, do Hernandes Dias Lopes, que eu achei interessante. Então, queridos irmãos, vamos refletir a respeito disso, pensar como o Evangelho molda todas as áreas da nossa vida. A nossa compreensão a respeito da obra de Cristo, do seu sacrifício, do seu relacionamento com a igreja, vai afetar
os nossos relacionamentos com as nossas esposas, em todas as outras também áreas da nossa vida. Que venhamos refletir sobre isso, pensar a respeito dessas diretrizes para um casamento cristão e colocar em prática. Que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Que tudo o que foi dito, você pare para refletir como você tem vivido à luz das Sagradas Escrituras na sua vida cristã, principalmente agora nessa área do casamento. Como é que anda o seu casamento? Como é que está a vida no seu lar? Pense nas suas responsabilidades. Se tiver que pedir perdão para o seu cônjuge, para a sua família por alguma coisa, aproveite para conversar, para pedir perdão. Se for para pedir perdão para o Senhor, também ore e peça perdão a Deus. Avalie como é que você pode melhorar, o que é que você pode fazer, quais atitudes você está precisando tomar e tome uma decisão, tome resoluções, tome atitude para você, viver a vida comum do lar com discernimento e que o seu casamento glorifique a Deus na representação do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor não nos deixa sem instruções. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Te agradecemos pela tua preciosa palavra, pela salvação que temos em Cristo. Pai, perdoe nossos pecados. Quantas vezes, Senhor, pecamos contra ti? Nós sabemos que não devemos mais viver como vivíamos antes de te conhecer, na vaidade dos nossos próprios pensamentos, seguindo o curso desse mundo. Mas devemos viver de acordo com a tua palavra. Perdoa-nos quando temos falhado isso. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra ti. A observarmos a tua lei, Senhor, por gratidão, por amor. Que sejamos imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, nos nossos relacionamentos mais íntimos. Ajuda-nos a combater o pecado, Senhor. As tentações, a viver no mundo mal, mas com discernimento, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, buscando saber a tua vontade, colocando em prática, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fortalece as famílias da tua igreja. A família é uma instituição divina, é algo precioso para o Senhor, que possa ser precioso para nós também. Que possamos cumprir nossos papéis de forma que glorifique o teu nome. Sabemos que nas nossas forças a gente não consegue, mas pedimos, Senhor, ajuda-nos a ser cheios do teu Espírito, que a tua palavra habite ricamente em nossos corações e guie nossas decisões. Fortalece-nos, abençoa o teu povo, que mutuamente venhamos te adorar, conversar a respeito da tua palavra, entoar, Senhor, louvores a ti, compartilhar ações de graças e se sujeitar uns aos outros. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa os homens e as mulheres dessa igreja. Aos solteiros também dá sabedoria, Pai, para escolherem, Senhor, cônjuges, Senhor, não simplesmente pela aparência somente, Pai, mas também, Pai, porque te amam, porque são tementes a ti, porque têm características, Senhor, de servos teus fiéis. Abençoa, Senhor, os relacionamentos que ainda acontecerão. Dá sabedoria aos solteiros a procurar também a ajuda de pessoas maduras para aconselhamento. E aos casais, Senhor, fortalece, Senhor. Desperta, Senhor, o amor. Desperta, Senhor, o cuidado, o respeito. E que a aliança, Senhor, venha sustentar as dificuldades do casamento. Assim como Cristo não abandona a sua igreja numa tempestade, os maridos não abandonem suas esposas, os seus cônjuges enfrentem as dificuldades, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, até que a morte os separe. Em nome de Jesus, amém.